Boa noite a todos vocês, paz em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe abundantemente hoje e sempre. Feliz Natal ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Salvador, Conselheiro maravilhoso, aquele que veio a este mundo para nos salvar. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome eternamente. Bem-aventurado é aquele que obedece o Senhor e que anda em seus caminhos. Hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor, ou seja, a partilha do pão, e não é de maneira nenhuma um ritual, mas eu vou participar desta ceia com vocês que estão preparados a fazer como participante da família de Cristo. O título que eu escolhi para hoje é Você sabe que Jesus nasceu na casa do pão? Veja que o mundo todo esta semana está celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que Jesus Cristo foi celebrado quando ele nasceu? Não, Jesus Cristo não foi celebrado pelo mundo todo, foi celebrado por alguns que estavam à sua volta, mas imediatamente após o nascimento, Jesus Cristo já estava sendo perseguido para ser morto. Essa é a nossa realidade. Mas por que é que nós não vamos comemorar o nascimento de Jesus e vamos partir o pão? Por que é? Porque isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu aqui na Terra com um objetivo, e esse objetivo era nos salvar. Ele veio a pedido do Pai para passar por tudo que ele passou para nos salvar. Mas por que é que eu estou dizendo que Jesus nasceu na casa do pão? Jesus, desde o princípio, ele foi doador. Jesus não veio aqui na terra para receber nada de nós, mas ele veio para doar todo o seu amor para nós. Jesus se anulou por todos nós. É um gesto de amor que nós não conhecemos durante a nossa vida toda. Em hebreu, Beit significa casa e Lechem significa pão. Aí, se a gente juntar Beit e Lechem, forma-se Betlehem. Betlehem é o nome Belém. Então, a tradução de Belém é a casa do pão. Veja que interessante, Jesus nasceu na casa do pão. Mas por que é que Jesus escolheu nascer lá? Porque ele é o pão da vida. E ele veio para nos dar desse pão, para que a gente tenha a vida eterna. E isso é simples, divino e maravilhoso. É uma coisa que a gente tem que entender sobre Cristo. É sobre o seu amor imenso por todos nós. Você entende isso? Está escrito em Salmos 78 o seguinte: fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus, eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Tudo começou com a história dos israelitas lá caminhando no deserto para encontrarem a terra prometida, e eles estavam sendo guiados por Deus. Mas aí nós vemos que a provisão divina que eles receberam vinha diretamente dos céus. Deus estava mandando. Então, de madrugada, esse maná caía como orvalho. E de manhã, quando os israelitas acordavam na sua viagem, eles iam lá e recolhiam essa substância para fazer o seu pão. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-os em pilões.
Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folheada, assada com azeite. Números 11, versículos 7 e 8. Isso sempre foi algo muito grande entre os judeus, porque Deus não os deixou morrer de fome no deserto. Então, todo ano eles celebravam a Páscoa, mas a Páscoa deles era celebrada de uma maneira diferente, em agradecimento a Deus por causa disso. Eles reconhecem que esse maná foi uma provisão divina para que eles não morressem de fome. E eles reconhecem também que Deus os guiou até a terra prometida. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Na época dos israelitas, a simbologia do maná está ligado com aquilo que iria acontecer. Era também profético sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, como ele mesmo diz, o pão da vida. E diz a palavra que quem come do pão da vida nunca mais terá fome, e quem crê nele nunca mais terá sede. E isso é algo espiritual, porque enquanto a gente está no nosso corpo, é impossível não ter fome, porque o nosso corpo precisa de ser alimentado para sobreviver. E a fome chega a doer em nós, e a única coisa de parar a fome é nos alimentando. E Jesus quer que essa nossa vontade de estar com Ele seja essa fome espiritual que a gente tem, algo que doa realmente dentro de nós, como uma necessidade da gente buscá-lo, da gente receber esse pão da vida que nós vamos fazer hoje. Então, nós vamos ter uma necessidade iminente de ter Cristo em nós. E fazendo isso de uma maneira correta, nós vamos ter a vida eterna. E tendo a vida eterna, nunca mais nós teremos fome ou sede. É isso que significa. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja, gente, como pastora, eu vejo diariamente que as pessoas arrumam muitas desculpas, e elas têm muitas explicações do porquê que elas não estudam a Bíblia, do porquê que elas não vão para Deus. Existem sempre muitos empecilhos. E tem muita gente que está inventando uma maneira de conhecer a Deus e diz que Deus faz isso, aquilo de uma maneira diferente daquilo que Deus está pedindo. Mas a gente tem que ser obediente e fazer aquilo que Deus quer. Por que isso? Porque veja que o ato de nosso Senhor Jesus Cristo foi anular a si mesmo totalmente. Anular e vir aqui na terra e morrer por todos nós nessa morte horrível que todos nós conhecemos a história. E nós não conseguimos fazer um sacrifício sequer para aprender a palavra, para mudar as nossas vidas. A gente muitas vezes falha nesse sentido, a gente não quer arrumar um tempo para Deus, porque as coisas deste mundo têm mais validade. E a gente tem que pensar nessa situação, porque Cristo, ele poderia estar lá no céu, mas ele obedeceu o Pai e veio aqui para nos salvar. Agora, o ato da gente partir o pão, a gente vai quebrar o pão. Vocês já pensaram que o pão representa o corpo de Cristo? Que a gente vai colocar em nós? E o corpo de Cristo, na realidade, nunca foi quebrado. Não. Se você analisar toda a história de Jesus lá na cruz crucificado, ele não foi quebrado, o corpo dele não foi quebrado. Não, ele recebeu pregos, ele recebeu uma flechada lá e tudo mais, pregos nos pés,
mas o seu corpo estava intacto. Porque a igreja de Cristo, ela é uma só e ela nunca será quebrada. Ela nunca será quebrada. Mas o pão que nós partimos significa a nossa comunhão com Cristo, que quebrou, ele renunciou o seu livre-arbítrio, a sua vontade de pecar, a sua vontade de ter prazeres neste mundo, de viver dos prazeres, e ele fez a vontade do Pai. Isso é que significa ser quebrado. E nós, quando nós quebramos esse pão, é como se nós estivéssemos dizendo para Cristo que nós renunciamos às coisas deste mundo e que nós vamos, a partir deste momento, viver de acordo com a vontade do Pai, que é a gente viver de acordo com a sua palavra. 100% se for possível. Eu sei que é muito difícil a gente viver 100% na palavra de Deus, mas a gente começa pequenino, a gente vai fazendo uma coisa e outra, e vai aumentando, a sementinha vai germinando em nós e a gente vai crescendo até a gente florescer e dar frutos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Os antepassados receberam esse maná como um presente de Deus. Eles se alimentaram, se nutriram, foi uma provisão divina. Mas muitos deles morreram no pecado. A Bíblia usa a palavra morreram porque muitos morrem para Deus. Quando a gente morre no pecado, a gente está morto para Deus e aquilo que nos espera é o julgamento. Mas o pão que desceu do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente comer dele da maneira apropriada, significa que a gente não vai morrer, a gente vai ter vida eterna. E isso é algo que a gente tem que entender. E a gente tem que entender também sobre o pão, que a gente está recebendo esse pão, que é Cristo, ele é simbólico. E a gente vai comer, a gente vai colocar o pão da vida em nós, a gente vai receber isso aí. E recebendo isso aí, a gente tem que fazer a vontade de Deus como Cristo fez. E veja que é um só pão. Por que é um só pão? Porque Jesus é um só, nós não temos 2, 3 Jesus, ele é um só. Então, hoje em dia nós vemos que as igrejas, elas fazem uma cerimônia com muitos pães, mas na realidade a gente tem que ser educado que o pão, ele é um só, Cristo é um só. Nós somos também uma só igreja. Eu sempre falo isso, porque Cristo não criou inúmeras igrejas. Não, aqui na Terra existem inúmeras igrejas. Por quê? Porque nós estamos espalhados por muitos lugares. Mas a gente não pode ter animosidade entre pessoas de outras igrejas, entre outras igrejas e tudo mais. Existem problemas, sim. Mas nós temos que ser exemplo para outra igreja. Se a gente vê que existe problema, nós temos que ser exemplo. E com paciência a gente ir pregando, mostrando, falando sobre a palavra de Deus, na esperança que Deus trabalhe com as outras igrejas e as traga ao caminho certo. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Carne e sangue a gente tem que comer e beber, mas de uma maneira correta, que é para a gente ter vida eterna. Está escrito assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É porque nós cristãos estamos espalhados pelo mundo todo. Então somos seres individuais, mas somos membros um dos outros. Quer dizer que uma igreja terrena é parte uma da outra, é membro para formar um só corpo.
corpo. É essa a ideia. Então, a ideia de divisão, ela é muito errada, animosidade e tudo mais, isso aí tem que acabar. Agora vamos falar sobre o sangue, né? Beber do sangue. O sangue significa toda a morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui que representa o sangue, quando a gente toma, a gente tem que lembrar da morte sacrificial de Cristo. São duas coisas diferentes. E aí, quando a gente bebe esse sangue de Cristo, significa que a gente está colocando dentro de nós o seu sangue e a gente está concordando com todo esse sacrifício. A gente bebe em agradecimento e também a gente está se juntando a Cristo nesse sofrimento. É algo muito sério a fazer e aí demanda uma decisão correta. E nessa decisão a gente tem que acreditar em Cristo e acreditar que Ele morreu por nós, que Ele morreu para nos salvar. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Este vinho simboliza a morte do Senhor. E a gente tem que beber com dignidade. Quando a gente bebe indignamente, a gente está trazendo condenação para nós. Condenação. Paulo diz em Coríntios que é para a gente examinar. Quer dizer que antes da gente participar da ceia do Senhor, a gente tem que fazer um exame interior e ver se a gente está livre de qualquer culpa, se a gente está realmente sem pecado, porque o nosso corpo é um templo e a gente, para receber Cristo, a gente tem que estar limpo da melhor maneira possível, não é? Aí diz que se a gente fizer indignamente, a gente traz condenação para nós mesmos. Gente, muitas vezes eu já participei em comunhão sem nem saber exatamente aquilo que eu estava fazendo. Você vai, faz isso, aquilo, seu pecado está perdoado, mas o homem não tem capacidade de perdoar o meu pecado. Eu preciso realmente me prostrar diante do Senhor e falar com Ele de toda a minha culpa, de todo o meu pecado, de todo o meu sentimento negativo e tudo mais. Isso é uma preparação antes da gente partir o pão e da gente tomar o vinho. E veja que eu, com todo o carinho, com todo o amor e respeito, cordialmente, eu vou dizer para você, se você sentir que não está preparado a partir o pão comigo por causa disso, não tem problema. Você vai se preparar um outro dia, você parte o pão, você já sabe como é que é, parta da maneira correta, no tempo certo. Se você se sente preparado, parta comigo o pão. Mas antes a gente tem que realmente prostrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Ele, abrir o nosso coração, deixar as coisas deste mundo do lado. Então, assim sendo, agora nós vamos tirar um momentinho para nós mesmos falarmos com Jesus interiormente. Pedir perdão para os nossos pecados, nos limpar totalmente de tudo aquilo que está errado entre nós. E aí, estando limpos, nós vamos começar a nossa ceia. Então, vamos lá a esse tempo.
E agora, agradecidos, nós vamos louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele veio para nos salvar. Ele nasceu na casa do pão, não para receber nada, mas Cristo nasceu para doar. Ele é o nosso provedor. É Ele que provê para nós o pão da vida. É Ele que nos dá a salvação. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu santo nome. Nós agradecemos, meu Pai, por ter enviado o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. Amém. E Jesus pegou o pão, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Muito obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que neste momento vós estava prestes a se entregar aos nossos inimigos. Nós sabemos, Jesus, que vós não tinha nenhum pecado, mas este quebrar do pão, nós sabemos que vós deixastes ser quebrado para nos libertar dos pecados. Nós sabemos também que sofreu todo tipo de humilhação, de dores físicas, foi batido, foi servido algo muito amargo como vinagre para beber, foi crucificado, foi chibateado, foi cravado pregos nas suas mãos e pés, foi coroado com espinho, foi flechado. Então nós, hoje, partindo este pão, nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o agradecemos imensamente pelo seu sacrifício, por ter vindo aqui na terra, por ter se anulado completamente, por ter se deixado quebrar por todos nós. Para que, meu Senhor? Para que nós fôssemos salvos, para que a morte não tivesse mais poder sobre nós e para nos dar a vida eterna. Então, neste momento, eu coloco em meu corpo o seu pão, o pão da vida, o pão da salvação. E, estando em meu corpo, eu estarei em completa comunhão contigo e ajuda-me, Senhor, a fazer sempre a vontade do Pai, como vós sempre fizestes. Amém. E Jesus pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. E nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que essa aliança é que vós, no lugar do Cordeiro, se imolou por todos nós. Vós alojastes no ventre de Maria porque era necessário pertencer à linhagem de Davi. Mas vós não era descendente do pecado, descendente diretamente de Deus. É o pão da vida que veio de Deus para nos salvar. E agora, sem pecado, se entregando por todos nós, nós entendemos que destes o seu corpo para aquelas mesmas pessoas que o crucificaram, para redimi-los, para trazê-los à salvação e à vida eterna. Nós sabemos também que todos aqueles que o recebem, vós dá o direito a essa pessoa de ser chamado filhos de Deus. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada por nos dar essa oportunidade maravilhosa, por nos incluir no seu reino, na sua glória. Nós agradecemos imensamente por esse seu sacrifício na cruz para nos salvar, por esses gestos tão sublime e maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por nos dar essa maravilhosa oportunidade. Em seu nome, agora
agora eu e todos aqui partilhando comigo esta ceia, beberemos o seu sangue, que é a substância mais poderosa do universo. E fazendo isso, nós concordamos com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aceitamos e recebemos toda essa graça, todo esse favor, toda essa benevolência que Ele nos deu. Amém. Novamente nós vamos glorificar a Deus, nosso Pai. Nós vamos agradecer e com o coração totalmente em júbilo, nós agradecemos a Deus por ter enviado o seu Filho. Nós agradecemos pela oportunidade de sermos salvos. E nós pedimos, Pai, nós te rogamos que sempre nos oriente no melhor caminho a seguir. Seja a nossa luz divina, seja o nosso orientador, nos corrija sempre que for necessário, mas não nos deixe, Senhor, de maneira nenhuma desviarmos do caminho correto, do caminho estreito, que bem sabemos que não será fácil, mas será o caminho que nos levará até Deus, porque nós também sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo, que és caminho, verdade e vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através de Ti. Então nós confiamos plenamente em Ti e nós sabemos, temos certeza, nós reivindicamos e recebemos a Sua promessa de nos levar até Deus. Nós o glorificamos e bendizemos eternamente, fonte de luz sublime, vida e paz, fonte de água viva, pão da vida e cálice da salvação. Muito obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. Na autoridade, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós partilhamos o pão, bebemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e realizamos esta ceia. Espero que vocês tenham participado e entendido aquilo que eu quis mostrar, mas isso aqui não é um ritual, não é algo ensaiado. Então eu sei que muitos problemas devem ter surgido por causa da espontaneidade, mas nós vamos fazer isso com mais frequência na graça de Deus e devagar a gente vai ficando mais familiarizado com todo este processo. Muito obrigada por sua participação. Eu oro e peço a Deus que te abençoe abundantemente, que este Natal seja um Natal para a gente glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira nunca vivida antes, e que a gente entenda realmente o seu nascimento e que a gente viva uma vida muito melhor daqui para frente, uma vida mais abençoada, e com Ele sempre nos direcionando, com Ele sempre colocando luz em nossos caminhos e nos corrigindo e nós obedecendo. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo compartilhamento, pelos joinhas. Muito obrigada pelas mensagens. Muitos se inscreveram recentemente. Eu quero te dar as boas-vindas. Eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo que te abençoe abundantemente e abençoe a todas as pessoas que têm estado comigo desde o começo. Que Jesus os abençoe, que Jesus abençoe a todos vocês, abençoe o nosso Brasil tão sofrido e precisando de muita luz divina. Que nosso Senhor Jesus Cristo olhe pelo nosso país e por tudo que está acontecendo e corrija tudo que está desordenado. Vamos pedir também a Deus que nos cure de todos os males. Todos nós que têm algum problema material ou espiritual, vamos pedir ao Pai que nos cure, que nos limpe de tudo isso e que daqui para frente nós tenhamos vida completamente nova.
Muito obrigada, gente, mais uma vez. Fiquem na paz e graça do Senhor. Na segunda-feira não haverá vídeo, porque eu sei que a maioria das pessoas já está comprometido com as suas igrejas e tudo mais. Então, que seja uma celebração maravilhosa com o Pai, que vocês façam isso corretamente, biblicamente e vivam tudo isso. Bom dia, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.